Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Sou o Vinícius Cabral, estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Já explicamos por que essa abertura é um pouquinho diferente para quem está vendo no YouTube. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem? De volta para mais um episódio aqui do Amigos do Urbano, o segundo episódio do ano 2023, um ano caótico para o alvinegro praiano, mas o bom de tratar da história do clube, Vini, é que a gente não precisa se preocupar com esses perebas, pelo menos não agora. Daqui a 15 anos a gente vai ter que falar sobre eles, 10 anos, 15 anos. Mas agora a gente não precisa se preocupar tanto com esses literais perebas que jogam pelo Santos Futebol Clube. Meu Deus, Vini. É isso, é isso. Mas é bom, esse espaço aí sempre é bom a gente falar um pouquinho, dar até uma cornetadinha. Mas é que sobre a abertura, Fernando, a tecnologia nos traiu. Então a gente está tendo que colocar a vinheta ao vivo, entre aspas, para quem está vendo no YouTube ficar vendo a nossa face sem meio que ter o que fazer, né? Se a gente tivesse na TV, faria aquela mãozinha, os caras, sabe? Quando põe a mãozinha um em cima do outro. Sim, sim. Então, enfim, mas vai ser agora sim a abertura, porque estamos com problemas para executar algumas coisas por conta de computadores novos, a tecnologia sempre nos atrapalhando, Fernando. A gente vai falar sobre um cara, né, o Antoninho Fernandes, que tem um apelido que poucas vezes é tão imponente, né? Porque o cara tinha um apelido de arquiteto da bola. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né, que fez história nos anos 40, 50 e 60 e de diferentes maneiras, né? Foi um cara que marcou o nome na história do Santos de diferentes maneiras. Mas antes de entrar no episódio em si, Fernando, eu queria saber o seguinte: se o Antoninho era o arquiteto da bola, os jogadores de hoje do Santos seriam o quê? Seriam os day traders da bola, uma profissão tanto quanto nefasta. Desculpe se tem alguém ouvindo aqui que é day trader. Ou um operador de telemarketing também, desculpa, mas é uma Seriam profissão os digna. operadores de propinas É uma, da bola. profissões dignas, mas que principalmente a galera que fica ligando para a gente de 5 em 5 minutos. Enfim, esses jogadores seriam o quê, hein, Fernando? Não tem nenhum arquiteto Rapaz, no time, né, cara? não, pelo contrário. Não tem nenhum. Não tem nenhum, Aliás, não não, temos um meia, né? não, não tem nenhum pedreiro no time, né? Porque os É, pedreiros são muito importantes sim, são e voluntariosos, fazem, né? exa- se esforçam, né? Os pedreiros são muito dedicados às suas Exatamente. funções. Esse não tem nada comparável a Antoninho nesse elenco do Santos, não tem nada comparável a Antoninho. Quer dizer, são poucos jogadores comparáveis a Antoninho é, na história do Santos, né? Antoninho, uma pena que tenham pouquíssimas, né? São raras as imagens do Antoninho jogando futebol, são muito poucas. Então, para muita gente fica difícil de conseguir compreender o quão competente, o quão capaz ele era. Mas, rapaz, Antoninho jogaria em qualquer posição do Santos, talvez até no gol, viu, Ah, Vini? jogaria no gol, tenho certeza. E o elenco atual, a gente não quer falar muito, né? O Santos, a gente está gravando na terça-feira, na semana do jogo contra o Palmeiras, que vai ser no sábado, esperando mais uma Meu derrota, Deus. né? Porque a É, gestão Rueda jogou 7 jogos contra o Palmeiras, perdeu os 7. sim. A gente viu Pode 5 igualar, jogos. pode igualar a pior marca da história do Santos contra o Palmeiras, né? O Santos ficou 11 jogos sem ganhar do Palmeiras Pois é. entre 39 e 43, 45, se não me falha a memória. E sábado o Santos pode igualar, né? A pior sequência consecutiva sem vitórias sobre um rival tão importante quanto o Palmeiras. É muito triste isso, né? O Santos tem uma sequência de recordes negativos na gestão Andrés Rueda, né? Derrota em clássico toda hora, derrotas humilhantes em campeonatos como o Campeonato Brasileiro, eliminações lamentáveis como por Deportivo Táchira, brigar pelo rebaixamento no Campeonato Paulista 2 vezes seguida e provavelmente a terceira vai acontecer esse ano. Então, é uma sequência de vexames que deixa a torcedora santista não consegue nem, a torcida não está nem revoltada, mas a torcida já passou para tristeza, o que é pior. Parabéns, Rueda, a sua gestão do futebol é uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Mas vamos falar de coisa boa, Fernando? Só TechPix está por aí? E Vini, falar de coisa boa, a gente tem que falar de Antoninho, né? Que ainda não era Antoninho Fernandes, era só Antoninho, e ele era um meio-campista clássico, né? E ganhou esse apelido
de arquiteto da bola por conta da sua qualidade e elegância. O Antoninho era ídolo de toda uma geração de santistas, né? Mas infelizmente ele não conseguiu conquistar um título de expressão enquanto jogador. Mas, obviamente, ele foi um expoente dessa geração que precedeu os principais momentos de nossa história. Meu Deus, aonde estão estes momentos? Uma curiosidade que é bem legal da gente citar é que o Antoninho ele tinha parentesco com o Marcelo Fernandes, ex-jogador do Santos, ex-auxiliar técnico e foi técnico do Santos, inclusive campeão paulista, né? Tanto Marcelo quanto Antoninho foram campeões paulistas enquanto técnicos. E os dois também não foram campeões paulistas enquanto jogadores. E aí a semelhança da família. O Antônio Fernandes nasceu em Santos no dia 13 de agosto de 1921. E aí ele deu seus primeiros chutes em uma pelota no bairro do Marapé, Vini. Bairro do Marapé, que para muitos estudiosos é o melhor bairro de toda a América do Sul, Vini. Confere essa informação? Confere. Não tem lugar melhor no mundo que o bairro do Marapé. Infelizmente não moro lá mais. Eu moro agora. Sim. Estou radicado no Marapé agora. Mas meus pais moram lá. E, bom, enfim. Quem não conhece o Marapé vai conhecer o Pelé. Está por lá agora, né? O memorial. O memorial fica no bairro do Marapé. Então, verdade. Temos um novo morador, o maior morador do Marapé, né? Agora é o Pelé. Acaba me superando. Sim. Em grande distância, mas enfim. Por um período fui o principal morador do bairro, Vini. E, bom, o Antoninho jogou em clubes daqui de Santos, né, como o São Paulo e o Clube Atlético Willy. Em 1940, ele chegou nos Amadores do Santos, que era o nome que davam as categorias de base, e ele teve um destaque suficiente para subir ao quadro principal, onde ele jogou de 1941 até 1954. Neste período, o Antoninho disputou 401 jogos e fez 144 gols com a camisa alvinegra, né? Esses números colocam o Antoninho como o 12º maior goleador da história do Santos, né? E o 18º no ranking entre os jogadores que mais atuaram pelo Peixe. Ou seja, Antoninho é um gigante em nossa história. Os números impressionantes, né, Fernando? Para um meia, tudo bem, foram 13 temporadas, né? Mas 144 gols é bastante coisa. Que você põe uma média de... Bom, sou ruim de matemática. Mais de 10 gols por temporada. Mas o grande... E uma época em que o meia chegava muito pouco ao gol, né? Principalmente o meia-direita, como era o Antoninho, né? E ele abasteceu craques como, por exemplo, o Odair, que foi um grande artilheiro, né? Exatamente. Eu ia falar exatamente isso, que ele era um cara que fazia o time jogar, ele era o meia que dava ritmo pro jogo e dava muitas assistências para os companheiros. Não era um cara que tinha como principal objetivo entrar para fazer gol, como centroavante, ou como outros meias, por exemplo, mais para frente. É que o Pelé é difícil você definir o que era o Pelé, se era um ponta de lança, se era um meia, se era um atacante. Eu vi aquele vídeo que você me mandou esses dias, não lembro de onde que era o vídeo, mas com os jogadores da antiga falando, eu sou... Era um documentário, da década de 90. Eu sou o Ademir da Guia, eu sou o Newton Santos, o Zico fala assim, eu sou o Zico, atacante do Flamengo. Isso, eu sou Arthur Antunes Coimbra, conhecido como Zico, atacante do Flamengo. Então, assim, esses caras, é difícil você denominar o que era o Zico, o que era o Pelé, ponta de lança, o atacante. O Antoninho... O Messi, né? Messi era ponta direita, né? O Antoninho não, era um meia clássico, meia direita, jogava pelas duas meias, né? Pela meia esquerda e pela meia direita, jogava por dentro também. Foi um cara que ditou o ritmo do Santos nos anos 40, principalmente. Aqui é uma fotinha dele, dá uma like dos craques. E Vini, muito provavelmente deixa eu tirar aqui que estava aparecendo Antônio Carlos Zago, aí não dá, né? Rapaz, tá maluco. E o Antoninho, muito provavelmente, foi o primeiro jogador do Santos a atuar com uma camisa 8 às suas costas, né? Ainda não conseguimos decifrar qual foi a primeira partida que o Santos jogou com camisas numeradas. Sim. A gente já sabe que isso aconteceu na década de 40, no final da década de 40. Então, muito provavelmente, o Antoninho foi o primeiro 8 de nossa história, né? Quem é o 8 hoje? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Porque hoje em dia é meia com a 6...
é lateral com a O 329. Sandri joga com a 6, ele acha que tá no Barcelona. Ave Maria. Já ser o 5, né, do Zito, o 8 do Antoninho, do Renato, né, que é o C6 do Xavi, ele que vai pro Barcelona. Eu não sei, eu lembro Cairia que é bem o, lá em. eu lembro que é o 8. Não lembro que é o 8. Enfim, vamos seguir. Triste, né, cara? Triste, né, cara? Triste, Esse elenco não tem identidade com a gente, cara. impressionante. Por ter jogado justamente nos anos 40, né? Foi uma espécie de década perdida, como até você costuma falar, Fernando. Ele não levantou grandes canecos, mas não é verdade que deixou de dar a volta olímpica com o manto alvinegro. Por exemplo, ele ganhou torneios de menor importância, como a Taça Cidade de São Paulo em 49, o Quadrangular de Belo Horizonte de 51 e o torneio início de 52, tem um início que tinha sua relevância, né? No espetáculo, Sim. principalmente para a torcida. Foi jogado até os anos 90, né? Hoje em Na dia é verdade, impensável. ele interrompe na década de Sim, 60, volta com acho que 2 edições na década de 80, o Santos até ganhou uma delas em 84, e isso. aí tem a sua última edição em 96, se não me falha a memória. Né, o da Portuguesa, né? A gente até falou já desses Isso. Portuguesa no Do Parque Palestra Antártico. Itália, que foi no Palestra Itália, isso. Isso. E esse período, Fernando, também foi muito complicado para o Santos, porque o Santos viu os rivais usufruírem das grandes rendas do Pacaembu, que tinha sido recém-inaugurado, e aí a diretoria santista se viu, né, em desvantagem financeira, né, os rivais ganhando muito dinheiro com renda, algo semelhante que acontece nos dias atuais. A diferença é que basicamente era a única fonte de renda, era a bilheteria das partidas. Então, se imagina se a única fonte de renda fosse a bilheteria hoje, você tem jogo lá no Allianz, na Arena Corinthians, 2 milhões de renda. Aqui Sim. na Vila a renda acaba sendo um pouco menor pelo espaço e tal. Aconteceu algo semelhante aqui. Com isso, a diretoria apostou na ampliação e na modernização da Vila Belmiro. Retrofit. Será que alguém falou que já era retrofit, Fernando? E a Vila foi apelidada de Maracanã da Baixada Santista, né? Maracanã do Litoral Paulista. Demais, demais. E foi nessa época também que entra em cena um outro personagem muito importante na história do Santos, que é o Atier Jorge Cury, que ele assumiu a presidência do Santos em 1945, e também começaram a aparecer outros nomes importantíssimos em nossa história, como, por exemplo, o seu Formiga e o seu Tite, que começaram, né, nos anos 40 e brilharam de fato nos anos 50, e são dois caras enormes na nossa história. Vini, e assim, se cabe de consolo para o torcedor santista que nos acompanha, exatamente o período da década de 40 é muito semelhante ao que tem acontecido hoje, né? Os três principais clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tiveram uma explosão de dinheiro em seus cofres por conta das bilheterias do Pacaembu, né? O Pacaembu imenso naquela época, e enchia os cofres desses três clubes, e o Santos ficou muito para trás. Mas na década seguinte, o Santos virou o jogo e foi a década de 50 e 60 foi nossa. Se cabe de consolo, quem sabe com a ampliação e a modernização da Vila Belmiro, o Santos volta a encontrar alguns Atiers, alguns Formigas, alguns Tites, Estão precisando, né, e, cara? e aí a gente consiga, de alguma forma, voltar para dias melhores. Mas é bem legal esse paralelo, porque realmente, na década de 40, o Santos sofreu muito por conta disso. Alguns bons jogadores surgiam aqui, Vini, eles tinham que ir embora, porque lá se pagava muito melhor, né? Lá em São Paulo se pagava muito melhor, os clubes da capital pagavam muito mais. Então, geralmente, quando grandes jogadores surgiam aqui no Santos, invariavelmente eles iam jogar nos três principais clubes da capital. E, enfim, Vini, mesmo com todas as dificuldades, aconteceram coisas boas, né? Lá na rua Princesa Isabel. Por exemplo, a gente tem que lembrar que em 1948 e 1950, o Santos chegou muito próximo, né? Da conquista máxima e acabou ficando nessas 2 temporadas com o vice-campeonato paulista, né? A campanha de 48 foi excelente e o Santos terminou apenas 2 pontos atrás do campeão São Paulo. Lembremos que a vitória valia 2 pontos, então o Santos ficou por uma vitória para ser campeão paulista em 1948. E um dos jogos de grande destaque naquela campanha santista foi uma vitória por 3-2 contra o Corinthians no Pacaembu, com gols do Alemãozinho, do Antoninho e do Odair, o famoso Odair Titica. O Santos, né, que era treinado por Oswaldo Brandão, que depois fez muita fama no Corinthians e no São Paulo, no Palmeiras, perdão. O Santos foi a campo com o Leonídio no gol, e é legal a gente citar o Leonídio, Vini, porque esse pessoal de internet, como diz o Gil Brother, né? Esse pessoal de internet, isso, fica fazendo um meme com um senhor
bem idoso, com uma camisa de goleiro do Santos. E aí até surgiu esses dias, né? Eu nunca Os vi, jogos do cara. Santos os jogos do Santos vai passar na na TV Tupi ou na TV Excelsior e Tem a tal. foto do Leonídio? É o Leonídio com uma camisa, me parece ser a camisa de 2005, 2006, porque tem um patrocínio da Panasonic, uma camisa de goleiro. E é o Leonídio nesse meme. Então, se Camisa você do já viu esse Enal. meme, do goleiro Saulo também, assim, Leonídio poderia ter voltado, mesmo em 2005, que ele ajudaria muito mais Ô, depois me do manda que eu que nunca vi, cara. eu vou procurar. Apareceu esses dias, e sempre que aparece eu dou um sorriso, porque é uma forma de lembrar o Leonídio, que é pouco lembrado, pouco conhecido pela torcida do Santos, talvez por não ter sido goleiro numa campanha vitoriosa, né? Infelizmente, os pôsteres de times campeões acabam ficando mais marcados na memória da galera. Mas eu vou procurar, vou mandar para você, Vini, e a Manda, gente manda. compartilha também lá no Instagram e no Twitter do Amigos do Urbano. Mas é o Isso Leonídio que aí. estava no gol nessa partida, nessa vitória de 3-2 contra o Corinthians. Artigas e Dinho na linha defensiva, Nenê, Telesca e Alfredo na linha média, e na linha de ataque, na linha ofensiva, Alemãozinho, Antoninho, Paulo, Odair e o Pinhegas. E em 1950, Vini, nessa campanha de 48 foi vice, em 1950 a dor foi ainda maior, pois o Santos ficou a apenas 1 ponto do campeão Palmeiras. Naquele mesmo ano, 1950, o Antoninho foi emprestado ao Palmeiras para a disputa do torneio Rio-São Paulo. E a sua aquisição, em definitiva, era quase certa. Muito provavelmente, Vini, a proposta do Palmeiras foi exatamente igual a do Nottingham Forest. Ele vem para cá de graça e, se der certo, Se o ele Palmeiras, fica. se o Palmeiras se Isso. manter na primeira divisão. Se o Palmeiras ficar entre os três, enfim. Cara, que o Santos virou, cara. E assim, por que que o Antoninho foi ao Palmeiras, emprestado para disputar o torneio Rio São Paulo, e talvez ficar em definitivo para a disputa do Campeonato Paulista? Porque, pasmem, o Santos estava em dificuldade financeira, Vini, em 1950. Ou seja, Santista, você, assim como eu, que tem uma situação financeira sempre complicada, fique tranquilo, o clube do seu Você não coração vai virar também é SAF, Fernando? assim. Né? É a única forma de salvar minha Sociedade vida. Anônima Fernando? Eu vou, eu vou precisar, Vini, de precisar de um John Textor para organizar as minhas contas, pois Mas não está fácil. se ele te Mas nem a emprestar Carol está pro... conseguindo isso, Vini. E se ele te emprestar pro Lyon? Rapaz, assim, é a única forma de me fazer não gastar tanto dinheiro, principalmente com o Santos Futebol Clube. Mas, enfim, o Antoninho não fica no Palmeiras, né? Apesar de a insistência do Santos, que estava de olho muito nessa grana que viria dessa transação. A lenda que é contada, a história que é contada é que o Antoninho acabou melando esse negócio, atrapalhando essa transação, porque ele desabou em choro numa entrevista ao cronista Hernani Franco. O Hernani Franco era uma espécie de Armando Gomes, como se fosse um Ademir Quintino antigo, né? Ademir Quintino acho que é uma boa comparação, né, Vini? Para Você os tem mais algum... jovens é. É que assim, Né? não, todo respeito ao Ademir, não, pô, o cara já veio aqui, já apareceu. Acho que era um pouco maior, né, no sentido de alcance, né? Porque, Mas eu digo putz, que ele era totalmente identificado com o não, isso Santos, sim, e sem era dúvida, estridente para defender o sem Santos, dúvida. Não, né? nesse Então, sentido, o paralelo é perfeito. É que o Armando foi chefe de reportagem em São não, Paulo, não, tava falando do Hernani Franco mesmo, É que depois Vini. você falou do Armando, né? Você falou do O Armando. Armando ninguém não tem como comparar. O Não Armando é tem. algo inalcançável. Não, mas Ricardo são. Martins até tenta, de alguma forma, emular Não, não dá. Armando Gomes, Não mas dá. não tem como. O Não, Armando mas é é isso. São três caras em diferentes épocas, de diferentes maneiras, que, querendo ou não, defenderam o Santos aí na imprensa, enfim. de maneira estridente, né? Enfim, legal. O Ademir, um parceiro nosso, grande camarada, e a gente respeita bastante o trabalho dele, gosta muito do Ademir. E o Hernani Franco, né, quando foi entrevistar o Antoninho caiu em choro, né, dizendo, e ele disse na entrevista que não queria sair de Vila Belmiro, enfim. E aí a tratativa acabou sendo cancelada. E nesse mesmo período, Vini, na década de 50, né, era muito comum ele acabar treinando a equipe, mesmo sendo jogador, né? Ao melhor estilo Renato Gaúcho, e para os mais velhos, Gianluca Vialli, né? É, Fez isso no Chelsea, o Rudi Gullit também fez, é uma homenagem já aí ao Vialli, que faleceu verdade. recentemente. E o Antoninho fazia isso em algumas oportunidades, né? Ele era muito respeitado pela torcida, muito respeitado pelos jogadores, muito respeitado pelos diretores. Pelos Então, adversários. entre uma demissão e outra, né? O interino, o Marcelo Fernandes,
né? Que fez essa função por alguns momentos. O Antoninho fazia isso, Vini, mesmo sendo jogador. Tinha aquela cena do Renato Gaúcho, acho que treinando o Fluminense, né? O Vasco, não lembro. Eu acho que foi o Que, Fluminense. que ele jogou. Ele era o treinador e estava em campo, cara. Sensacional. Coisas do Isso. Campeonato Carioca dos anos 90. Tem um paralelo também, a gente sempre tenta fazer esse paralelo para uma rapaziada mais nova, para os meninos, meninas mais novas. Narciso, né? O Narciso jogava no Santos, fazendo sucesso, foi para a seleção olímpica, inclusive. Só que Sim. ele tinha alguns deslizes, assim, que a torcida pegava um pouco no pé dele. E ele chegou a ser emprestado para o Flamengo. Narciso Isso. jogava. Ele jogava. Uma troca que foi boa para o Santos, inclusive, né? Sim. Veio o Atirson. E o Caio. E o Lúcio. Pô, troca boa. Perdão, Caio foi. Não, o Caio foi. O Atirso e o Atirson e Lúcio. Lúcio. Aliás, Isso. que os quatro jogaram bem no Santos, mas o Atirson E jogou para lá muito. foram três, né? E para lá foram três, porque foi o Marcos Assunção, o Narciso e o Jogou Caio. muito no Santos também. E não jogou tão bem no Flamengo, né? O Sim. Assunção. O Narciso jogava de volante, né, no Santos, e zagueiro, né? Começa como zagueiro, Começa né? como zagueiro, inclusive. Depois foi o Luxemburgo colocou ele de volante e tal. E aí ele foi pro Flamengo, e aí eu não lembro quem era o técnico do Flamengo, quis colocar ele na zaga. E ele falou, não, na zaga eu só jogo no Santos, e voltou. Simplesmente voltou para a zaga e voltou para o Santos e continuou no Santos. Aí depois teve o problema da leucemia, e enfim, o Narciso hoje está super bem, que ele siga a carreira dele como treinador. E a espera pelo título, Fernando, só foi acabar em 1955. Vale lembrar que o Santos tinha ganhado o Paulistão de 35, e aí o Antoninho chegou no começo dos anos 40, pegou quase toda essa fila sem títulos do Santos. E o título só chegou justamente quando o Toninho já tinha saído do Peixe para ir jogar no Jabaquara, que é um tradicional clube aqui da cidade, e que nos anos 50 era comum frequentar as divisões, a divisão de elite, né? Tanto a primeira de Sim, elite quanto a sim. segunda divisão. O Jabaquara era meio que subia, caía, mas sempre estava ali, de alguma maneira, enfrentando o Santos em amistosos, enfim. Era um É time legal, bastante tradicional. legal, Vini, que em 1954 o Jabaquara refez o ataque do Santos do Isso, começo da década de 50, né? Que é. era Antoninho, Nicásio Nicásio e o e Odair. o Odair. Sim, exatamente. E ele continuar no Jabaquara, Fernando, era uma maneira de manter-se aqui em Santos, né? Ele Sim. continuava morando na cidade que ele tanto amou. Pelo Leão da Caneleira, ele jogou contra o Santos em 3 oportunidades e foi derrotado nas 3, né? Derrotado nas 3. O Jabaquara de vez em quando aprontava, tem até umas vitórias históricas contra o Santos. O Lima, o Coringa da Vila, sempre falava, né, que é colocar o Jabaquara em campo, né, que era botar o time num ferrolho, que era o que o Jabaquara fazia para tentar se defender contra o Santos, né? Às vezes dava certo, a maioria das vezes não. E, E te- diga. e tem uma história muito legal, Vini, dessas partidas entre Santos e Jabaquara, é que o Jabaquara vence uma partida do Santos, foi na década de 50, mas o Jabaquara venceu o Santos, e aí na partida seguinte, os jogadores do Santos chegaram contra o Jabaquara e fizeram muitos gols, mas assim, muitos gols. Essa partida termina, se não me falha a memória, 7-1. E no quarto, no quinto gol, o Sarno, que era zagueiro do Jabaquara, tinha jogado no Santos, o Francisco Sarno, chegou em um dos seus ex-companheiros e falou: rapaz, para de fazer gol na gente, porque vocês vão colocar a gente numa situação complicada. E aí o jogador do Santos virou para o Sarno e falou: rapaz, o nosso bicho aumenta a cada gol que a gente faz em vocês. Imagina? A diretoria do Santos ficou muito incomodada pelo Jabaquara ter vencido o Santos e muito provavelmente foi caçoada entre Claro. os diretores. Então, Comunidade todos os jogos. espanhola, né? Comunidade espanhola em Santos era muito Exatamente. Então, grande. em algum um curto período, todos os jogos Santos de Jabaquara, o bicho, né, a premiação, era maior a cada gol que eles fizessem para forçar os jogadores do Santos a golear o Jabaquara. Tá faltando isso, né? Tá faltando o bicho, que eu acho que Rapaz. aí os adversários param de ganhar com medo do Eu, Santos. eu, eu já dei a minha ideia que todas as partidas entre Santos e Corinthians, até que a gente devolva aquele 7-1, os torcedores tinham que colocar numa conta um valor alto e a gente, ó, jogadores, se ganhar de 7-1, vocês vão destravar essa bolada. Faz um Tivemos a quicante, um chance, né? catarse, Tivemos a quicante, chance, catarse. Então, mas se tivesse talvez um incentivo financeiro, eles tinham feito 7 em 2015. Né? verdade. 15? 2015 não, 14, né? 14. É, o Toninho, o Antoninho,
O Antoninho já tinha tido aquelas oportunidades como treinador, né, interino como jogador, né, jogador-treinador, mas já mostrava que era um estudioso até as características que ele tinha como jogador. E assim que ele pendurou a chuteira pelo Jabaquara, ele começou a se aventurar como treinador. Ele trabalhou em clubes como o Atlético Mineiro, como o Fluminense, antes de chegar para ser auxiliar técnico do inesquecível Lula. Tem merchan? Acabou o merchan? Como é que tá o Lulão? Rapaz, ó, acho que tem 2 livros apenas do Lula. Eu não estou com nenhum próximo aqui. Quem quiser esses 2 últimos Já tá longe. exemplares, chama a gente no Instagram ou no Twitter, porque depois vai ficar difícil para conseguir um exemplar, viu, Vini? Corre lá porque o Fernando destrinchou a vida do Lula, o campeão esquecido. Quem viu as histórias do Noronha, nosso parceiro Noronha, Felipe Noronha, rachou Rapaz. de rir pela burrice das pessoas, né? Sim, Foi sim. engraçado. Ele Foi sorteou engraçado. um livro. Ele sorteou um livro do Lula e o pessoal achou que estávamos falando do atual presidente. Vini, É, as pessoas não conseguem nem ler, não mas. dá, não dá. Enfim, Vini, e aqui é legal a gente destacar a mudança pelo qual o Santos estava passando, né? Quando o Antoninho chega para ser auxiliar. A era Pelé, né? Foi marcada por diversos times diferentes, né? O Pelé começa a jogar no Santos, ia se destacar no trio PPP, que era Pagão, Pelé e Pepe. Depois passa pela histórica linha com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E aí depois vão chegando equipes mais jovens, né? Com um grande destaque aí de Clodoaldo, perdão, e o Edu. E foi uma dessas transições que o Antoninho acabou assumindo o cargo de técnico, né? Após uma temporada bastante conturbada do Santos em 1966, onde o Santos perde o título paulista para o Palmeiras, perdeu até o vice-campeonato, o Santos ficou em terceiro lugar em 1966. O Santos perde também de maneira categórica para o Cruzeiro a Taça Brasil. E o Lula é desligado do seu cargo, né, na virada de 66 para 67. E com a demissão do Lula, o Antoninho foi o escolhido, ele era o auxiliar do Lula, e ele foi o escolhido. Né? E ele chegou com a missão de mudar o time do Santos, de rejuvenescer aquela equipe vitoriosa que estava passando por um período de instabilidade, e a missão do Antoninho era que o Santos reencontrasse, né? Ele tinha que recolocar o Santos no caminho dos títulos. A estreia do Antoninho como treinador do Santos foi em 1967 e o primeiro time que ele dirigiu foi com Cláudio no gol, Lima Oberdan, Joel Camargo e o Rildo, Zito e Buglé, Amauri, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. A vítima foi a seleção de Mar del Plata, da Argentina, que tomou por 4-1. E é legal, Vini, a gente ressaltar que nesta partida o Lula ainda não tinha sido totalmente desligado do Santos. O Antoninho treinou a equipe, é a primeira vez desta passagem vitoriosa dele que ele comandou a equipe, mas oficialmente, né, o Lula ainda era o treinador e o Antoninho estava como uma espécie de interino. Mas isso só para a torcida, porque para a diretoria já estava tudo definido e o Antoninho já seria o treinador oficial que ficaria no cargo durante todo o ano de 1967. Ô, Fernando, até para o pessoal que ainda não leu o livro, quando o Lula balançou, né, aí em 66, teve algum movimento dele assumir algum cargo na diretoria? Ou ele queria provar o seu valor no clube como que caiu? Faz parte. Quem foi? Foi o É, Murilo? é, Expõe ele, faz sempre, o né? expose dele. É um absurdo isso. O Santista não tem paz, nem na hora de gravar podcast. Ele teve algum convite ou ele já foi já para provar o seu valor em outros clubes? Como acabou provando, né? Ele que derrubou o tabu pouco tempo depois, né? O tabu de 11 anos sem derrotas para o Corinthians. Uma situação envolvida é que o Lula era um funcionário do clube, né? Ele não tinha um contrato somente de técnico, ele era funcionário. E como ele chegou no clube em 1952, a multa rescisória, né? O valor rescisório para a saída Foi o dele era FGTS alto. dele. É isso aí, era alto. Fez um Então acordo. a diretoria do Santos tentou, de alguma maneira, convencê-lo a que ele, por ele mesmo, saísse
do quadro de funcionários. Então, a diretoria afasta o Lula, né, em 1967, coloca o Antoninho como o treinador na primeira excursão, e aí o Santos excursionava pela América do Sul, América Latina, né, geralmente nos primeiros meses do ano, e ao Lula foi oferecido o cargo de supervisor de futebol, né? Na época não tinha a alcunha de gerente de futebol, mas o Lula seria o supervisor de futebol, ele seria o elo entre o treinador e a diretoria. Mas a gente sabia, e o Lula sabia muito bem, que com o Atier Jorge Cury, com o Modesto Roma, com essa turma, ninguém ficaria entre eles e o treinador, né? E aí, depois de muito tempo na discussão dessa questão trabalhista, né, o Lula faz um acordo com a diretoria do Santos, abre mão de uma parte dos valores que tinha a receber e aí vai seguir a vida dele, primeiro treinando a Portuguesa Santista e depois treinando o Corinthians, né? Assim, a diretoria tentou tirá-lo do comando técnico, dizendo que ele seria ótimo para comandar todas as categorias, né, entre as amadoras e as profissionais, mas não como treinador de campo. E, enfim, Vini, o Antoninho, que na sua carreira enquanto jogador do Santos não conseguiu conquistar os principais títulos que disputou, quando ele vira técnico, isso tudo cai por terra, né? O Antoninho venceu 3 campeonatos paulistas em sequência, ele ganha 1967, 68, 69, se iguala ao Lula, né? Como o Lula era o único técnico tricampeão consecutivo, o Antoninho iguala a eles, e tem mais uma pessoa que igualou, né, Vini? Na verdade, tem 2 depois que igualaram. Uma por 2 clubes, que foi Vanderlei Luxemburgo, né? Santos 2006, 2007, Palmeiras 2008. E tem uma outra pessoa, Vini, um outro profissional que igualou Antoninho Fernandes, Lula e Vanderlei Luxemburgo. Você sabe quem é esse rapaz? Carille? Fábio Luiz Carille, que Aliás, ganhou 3 títulos consecutivos pelo Corinthians. São esses os únicos 4 treinadores, e o Antoninho está no meio deles, que ganharam o Paulistão por 3 vezes seguidas. a história vai absolver o Carille de passagem dele no Santos. E Volta, Carille. Volta, Carille. E foi esse tri do Santos foi o último até aquela sequência da geração Neymar, né? Foi o Dorival Isso. 2010, Muricy Muricy 11 2011 12. 12. Enfim, Exatamente. e aí o Santos ganhava, empilhava Paulistas, ano sim, ano não, e a galera reclamava que a gente só ganhava Paulista. Paulistinha. Paulistinha nada, rapaz. É, Paulistão ia cair bem esse ano, né? nossa senhora. O Taça único, Pelé, né? A Taça Pelé, inclusive. e aí o único problema do cair bem é que tem um ponto final nessa frase, né, Vini? E aí, antes da palavra bem, tem um ponto final, e enfim, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Não. Antoninho vence 3 campeonatos paulistas em sequência, vence um campeonato brasileiro, à época chamado de Taça Brasil, 1968, vence a Recopa Sul-Americana de 68, vence a Recopa Mundial, ganhando da Internazionale lá em Milão por 1-0, e é campeão dos campeões do mundo em 1969, mas na disputa válida por 1968. Antoninho também venceu outras taças, né, históricas, ganhou o Triangular de Roma-Florença, ganha o Octogonal do Chile, ganha o Pentagonal de Buenos Aires, ganha o Hexagonal do Chile, que eram torneios de muito prestígio naquela época, torneios que sempre reuniam os principais clubes da América do Sul, alguns clubes europeus e até seleções nacionais. Né? Por exemplo, a seleção da Tchecoslováquia, né? Atual República Tcheca, é no timaço, a gente até contou aqui já, em Sim, uma Alemanha dessas. Oriental, o Santos jogou Exato. para a Alemanha Oriental E também. dava tapa em todo mundo. Aliás, o título da Recopa, que foi em 69, mais válido por 68, foi tão importante que por um tempo, pouquíssimo período de tempo, passou a ser considerado como o terceiro mundial. O Santos até usou uma camisa com a terceira estrela, né? E tudo isso, todos esses títulos, essa reformulação, com o dedo do arquiteto da bola. Ele não treinou o Santos na Libertadores, né? O Santos tem aquele papo de abrir mão para disputar por conta de que era menos rentável do que excursionar pela Europa. E aí o Santos acabou não jogando, né? Desistindo da participação da edição de 69. 67 também, né? 67. O E Santos iria assim, como vice, né? é, hoje é fácil falar que era um erro, foi um erro óbvio. O Santos tinha time para brigar, mas na época, no contexto da época, fez sentido.
era o preço que se pagava para Sim, manter o time, inclusive, forte, né? Para manter o Pelé, por exemplo, sim, o Santos sim. precisava visitar a Europa, E excursionar não só a essa, Europa, né? Não só pela é, Europa. e essa edição de 67, Vini, também tem um agravante que o Brasil era o Santos, né? Na verdade, o Brasil e o Santos também endossava isso, que participasse somente os campeões nacionais, né? E em Uhum. 67 é o primeiro ano que o vice-campeão também pode participar. E aí o Brasil, incomodado com isso, não inscreveu seus times na Libertadores. O Santos jogaria como vice, mas enfim, foi uma medida não só do Santos em 67, mas também da Futebol, CBF. é. Hoje em dia a Libertadores é o torneio Maomé, né? Se você não vai até ela, ela vai até você. Você tá ali em décimo ali, como quem não quer nada, ganha um jogo já tá na Libertadores, na pré-Libertadores. Sim, Enfim, o nível técnico, como diria Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, deu uma diminuída, claro. Normal, quando você só tem campeão é um nível, mas enfim, é como é. E que saudade da Libertadores. E aí, Fernando, o Antoninho permaneceu por 397 partidas como técnico do Santos, o segundo que mais vezes treinou o time, né? Atrás, lógico, do Lula, que treinou o Santos quase 1000 vezes. Qual o número certo? Foi 920 e ai, pouquinho, né? rapaz, Acho agora que é me faltou. 921. Não sei, ou Enfim, 920, ou 921, ou por aí. 947. É por aí. É menos de 950. É quase 1000, né? Quase 1000. Isso. Enfim, foram 240 vitórias, 81 empates, 76 derrotas, um aproveitamento de 66,84%, o segundo maior entre treinadores que dirigiram o Santos em mais de 50 oportunidades. E no banco de reservas ele mantinha o estilo dele, né? Ele era um cara mais tranquilão ali, mais discreto, que dava ordens para os seus comandados com uma maneira mais fidalga, podemos dizer assim. Não precisava ficar espetaculoso que nem técnico que fica chutando o microfone aí, querendo aparecer, Vini, pela Mas madrugada. o mundo vira, Fernando. O mundo gira e sábado ele vai ter o que ele merece. Vamos chutá-lo do Morumbi, vamos ser vitoriosos. Rapaz, esse jogo vai ser triste, mas Vai. enfim. Vini, o sucesso de Antoninho como treinador fez com que a diretoria do Santos acreditasse que tinha descoberto a fórmula mágica para ser campeão para sempre, né? E como o Antoninho foi muito bem, a diretoria apostou em muitos ex-jogadores do período vitorioso das décadas de 50, 60 e 70 para ser o técnico do Santos. Para se ter uma ideia, Vini, entre 1971, quando o Antoninho sai, até 1984, foram 12 ex-jogadores que dirigiram, ao menos em uma partida, o elenco principal. O Santos teve como técnico de 71 até 84 Mauro Ramos de Oliveira, Jair Rosa Pinto, Pepe José Macia, o Olavo, Alfredinho, Urubatão, o famoso Urubatão Calvo Nunes, seu companheiro, Vini, de radar esportivo por muito Opa, tempo. grande Urubatão. Sim, o Urubatão via os jogos e contava para você no dia seguinte, Vini, porque o senhor dormia cedo. Meu amigo, a Grande história, Uruba. as ruas não esquecem, Um Vinícius dia eu vou Cabral. contar essa história. As ruas não esquecem, Vinícius Cabral. Além de Urubatão, Ramos Delgado, Mengalvio, Chico Formiga, Clodoaldo, Coutinho e até o Del Vecchio. Todos eles foram treinadores do Santos na esteira do sucesso do Antoninho. Antoninho foi tão bem que vamos pegar os jogadores e colocar isso. Vini, se você pudesse escolher um ex-jogador que você viu jogar para ser técnico do Santos, quem seria? Eu tava, enquanto você tava listando os caras, eu tava pensando, quem que hoje em dia da Série A treinou o Santos, jogou no Santos? Assim, tem um que eu detesto, que é o Cuca, que jogou no Santos, mas também não foi muito Sim, importante, mas jogou e treinou o Santos, né? Não tem, né, cara? Tem o Elano, né? Acho que um dia ele volta pro Santos. Ele precisa se qualificar muito mais ainda antes de sim. voltar. Mas não tem Não tantos, tem. né, cara? O Santos não Não, forma, né? temos uma crise, né? Tem Tem o o Marcelo Serginho, né? O Fernandes. Serginho Marcelo que Fernandes? o Serginho que foi treinador, mas sempre, Sim. por maior parte da carreira, ficou ali como auxiliar mesmo. Cara, quem que jogou? Será? Não, Diego agora vai ser comentarista. Quem que minimamente pode se tornar um técnico? Ricardinho Ricardinho tentou, foi, mas abandonou, né? virou comentarista, mais fácil, né? Sim. Pô, cara, agora Paulinho que Kobayashi é técnico agora no Nordeste, está indo muito bem. verdade. Sérgio Guedes. Sim. Sérgio Guedes, aliás, tem uma Não tem galera alguns pedindo nomes, Sérgio Guedes. mas entre os técnicos Não, não mais digo na primeira divisão, famosos, Série A, Série B ali, não tem, né? Não tem muito, não. Podemos estar esquecendo de algum ali, peço até desculpa, mas
tirando o Cuca, eu não lembro de outros não, cara. Porque, não lembro, enfim. Ah, o Zago, né? Tomara que fique É. muito longe do Santos, inclusive. Mas é por aí, tá faltando aí alguém. Tomara que seja o Elano, hein? Acho que daqui a uns. Sim, Acho que no médio e longo prazo, eventualmente o Elano vai assumir o Santos, não tenho dúvida. seria legal. Eu gosto desse tipo de identificação, obviamente que precisa ser qualificado para o cargo, mas eu acho legal esse tipo de identificação. Mas na década de 70 e 80, a diretoria do Santos forçou a barra em alguns momentos, porque acreditava que eles tinham a fórmula de serem campeões porque foram contra os jogadores. A gente sabe que realmente isso não é uma certeza, né? Sim. Enfim, Vini, depois de sair do Santos, em 1971, o Antoninho Fernandes foi treinar o Figueirense e, aos 52 anos, muito novo, quando ele treinava o Noroeste de Bauru, ele faleceu, né? Ele era treinador do Noroeste, mas ele estava em Santos. E aí ele sofreu um infarto e faleceu muito novo, aos 52 anos. Antoninho, Tava fora que de forma também, preciso fazer essa enquanto, denúncia aqui. enquanto jogador era muito magro, né? Era muito em forma. Depois o jogador ganhou muito, depois de pendurar as chuteiras como jogador, ganhou muito peso, engordou bastante. Rogério Não dá Ceni, para a né? gente. Rogério Ceni. Mas o Antoninho estava até um pouco a mais, viu, rapaz? Era mais para Ronaldo. Era mais pro Lula, né? O Mas próprio mais para o Lula. Ronaldo. É que o Lula talvez É, nunca tenha sido magro, né? O Lula foi magro só na juventude dele. verdade. Depois que ele arrebenta o joelho na várzea, ele ganhou peso, não voltou mais a jogar e aí virou técnico, enfim. E sempre Ganharam um foi. peso sem pandemia, né? Ao contrário, do meu caso. Exatamente. E o Antoninho ganhou muito peso depois de aposentado e faleceu muito, muito novo, né? É, 52 anos. e aí, E era legal porque assim, se ele vivesse mais tempo, ele ia poder contar muitas histórias, né? exato, isso é Porque tudo doloroso. a imprensa mais tempo, de, algum tempo depois, passou a se interessar mais por essas informações, os jornais, né, passaram a dar mais espaço para histórias, né, e não necessariamente para fatos. E seria legal o Antoninho poder contar diversas passagens que não ficaram registradas em nenhum lugar, né, ou com muito poucas fontes hoje para a gente consultar. Realmente uma pena, Vi. E assim, falar em fontes para consulta, tinham alguns lugares que eu dei uma olhada assim sobre o Antoninho, disseram que ele morreu indo para um jogo assistir um jogo do Santos contra o São Paulo, mas não achei nenhuma fonte, procurei alguns jornais, não achei nenhuma confirmação disso, mas de toda maneira é isso. Acho que o pior é essa falta que esses caras mais antigos fazem no sentido de documentar o que eles fizeram, né? Sim, De e o que contar as eles viveram? histórias, Isso, e até isso. de ter até tem um livro do PVC, Escola do Futebol Brasileiro, que ele fala disso, né? Que a gente, beleza, o Brasil tem uma história, tem toda uma característica de jogo e tal, mas faltou os técnicos documentarem esse tipo de conteúdo, Sim, sabe? sim, E não sim, tem, não tem, sim. não tem um grande estudo, um grande livro, não tem de um grande cara, né? Não, Vini, tem Tem um aquele livro livro muito do legal. Lucha, como é que é o nome dele? Professor Profissão Campeão, Campeão. Profissão Campeão. Profissão Campeão. Não, Maravilhoso. Vini, em meio às pesquisas para a biografia do Lula, eu encontrei um livro muito bom que foi escrito pelo Francisco Sarno, que eu até citei agora há Sim. pouco, né? E o Sarno foi jogador de futebol, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, enfim, foi técnico de futebol de diversas equipes. E o Sarno fez um livro chamado Futebol, a Dança do Diabo. Você encontra esse livro na estante virtual, muito provavelmente, em alguns sebos, e ele cita muitas histórias legais da década de 50, final da década de 40, né? E, e é uma fonte de consulta para a gente entender como é que era o futebol daquela época, algumas passagens bem legais, né, que ele vivenciou. E, infelizmente, com uma figura tão importante na história do Santos como o Antoninho, a gente não tem, É. né? A gente fica pendente de poder conhecer como é que foi o Santos na década de 40, como é que era ele e os outros companheiros dele jogando. Como é que era a relação Então, com os. Porque ele com a chegou ali no torcida, lugar do isso. Lula, que, cara. O Antoninho foi campeão paulista perdão, campeão brasileiro pela seleção paulista, né, Vi? Isso. E foi talvez o título mais importante da carreira dele enquanto jogador. O Antoninho era muito respeitado pelos rivais, muito mesmo.
Então seria legal se tivesse algum registro histórico documental aí com É, muitas das passagens dele, e ele ter falecido muito novo atrapalhou bastante isso, assim como também atrapalhou o Lula, né? Que também sim. faleceu muito novo. Lula faleceu com 50 anos, o Antoninho com 52, realmente triste. Exatamente assim, mas assim, agora tem um documento oficial aqui para vocês acompanharem, verem e ouvirem um pouquinho mais Sim. sobre esse personagem enorme na história do Santos, E se alguém, importantíssimo. e se alguém que acompanha os podcasts souber de alguma história do Antoninho, coloca nos comentários Pode aqui do jogar lá. YouTube, manda para a gente, é legal, para a Exato, gente poder compartilhar, isso. e até para a gente aprender também, para a gente conhecer algumas histórias que a gente não teve acesso, né? É isso. E aproveitando o gancho, um abração para todo mundo que segue nos prestigiando na quarta temporada do Amigos Urbano. Impressionante, já é o quarto ano que abre e a gente abre aqui falando na latinha aqui sobre o que a gente mais gosta, que é a história do Santos. A gente tem o site amigosurbano.com.br, interagimos bastante ali via Instagram, no Twitter e a gente também e no YouTube, né, onde fazemos nossos vídeos ali, tem sempre os comentários, a gente está sempre interagindo com a galera toda. E para ouvir a gente está na Aurelo, no Spotify e nos demais agregadores de áudio, não é isso, Fernando? É isso, Vini. É isso. Então vamos E, nessa. Diga lá. pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de episódio, ou alguma história, ou algum personagem, ou alguma partida que vocês queiram conhecer mais, cita também nos comentários. É legal para a gente poder saber quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse aqui, e a gente promete que corre atrás para buscar. É isso aí, galera. Não, mas cuida, caprichem na pedida, por favor, capricha. Pelo amor de Deus, não vem querer É... pedir final da Libertadores 2020. Não fala desse negócio, não, cara. Pelo Não amor pode de ser. Deus. Já falamos do Brasileiro de 95, já foi um peso do caramba. Se a gente pode falar dessa final, 2001, 2001. 2000, daqui a uns 20 anos a gente fala dessa final. Na temporada 24 ou 25 do Amigos Urbanos a gente fala da final de 2020. Valeu, galera. Talvez com pelo menos mais uma Libertadores aí. É, quero ver só. Valeu, galera, e até a próxima. Um abração. Valeu, tchau, tchau.